Opa, eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do jogo FJKPR, ou Freeform Just for Kicks Role Playing Game, do grande César Capacle. Vamos fazer aí o desafio Solo RPG, ou RPG Solo 2024, relativo ao mês de maio, que, como está na tela, é para começar com apenas uma palavra. Então dá para interpretar isso de várias formas, mas eu vou interpretar aqui que eu devo fazer a minha trama a partir de uma única palavra. E para isso, eu vou usar um outro material que eu já vou mostrar para vocês. Então tá aqui o jogo, né, o FJKPR, e aliás, é FJKRP, tá? Eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre ele, mas o material que eu estou dizendo que utilizarei para extrair essa palavra, que vai ser o meu início de tudo aqui para gerar minha trama, é esse The Covetous Poets Adventure Creator and Solve GM Guidebook. Falei dele já aqui em outro vídeo sobre criação de tramas. Então é um material muito rico com várias tabelas de 1000 e eu vou usar uma delas que está lá na página 27, tá? Que aqui tem uma tabela de temas de fantasia e quase todas as entradas são apenas uma palavra. E a partir disso, né, dessa palavra que sair aqui, se tiver mais de uma, eu vou desconsiderar a segunda, eu vou considerar só a primeira ali. Eu vou construir a minha trama, ok? E aí eu vou juntar essa palavra que sair com um personagem que eu vou fazer daqui a pouquinho para criar então a minha trama. Então tá aqui o jogo do César Capacle, é um jogo de apenas 2 páginas, ok? É mais voltado para fantasia medieval, por conta das classes aqui, certo? Mas as regras não necessariamente. Então, significa que, apesar de você ter aqui alguns itens que remetem, né, são recompensas mágicas, remetem a esse tipo de cenário, e você também tem uma série de ícones para você gerar elementos, para detalhar coisas, responder perguntas complexas, meio que direcionarem para esse gênero, para esse tipo de cenário. Você pode adaptar também as classes aqui, certo? Se for jogar um cyberpunk, você transforma aqui, sei lá, o ladino num hacker, né? Um mago em alguém que usa bem a tecnologia, e aí por aí vai. O guerreiro pode ser, de repente, um samurai do cyberpunk. Então dá para adaptar isso aqui, acho que com relativa facilidade. Mas nós vamos usar aqui o jogo conforme proposto, tá? Usando essas classes. Por isso que eu escolhi essa tabelinha de Fantasy Themes. Basicamente, então, para criar seu personagem, você vai escolher a classe e é isso, tá? A gente tem 4, né? Guerreiro, bardo, mago, ladino. Cada um tem uma coisa em que é bom, uma coisa em que é ruim e uma quantidade de pontos de energia e outra de pontos de karma, que são pontos importantes para a mecânica do jogo. Quando você tiver um desafio, alguma coisa que possa dar errado, a regra original do jogo para jogar em grupo é você fazer um jogo em pô, né? Pedra, papel, tesoura contra o mestre. E aí, dependendo do resultado, se você for vitorioso, se você perder ou se você empatar com o mestre, no caso, por exemplo, os dois colocarem papel, né? É um empate. Aí vai depender o resultado desse jogo em pô. Então, por exemplo, se você tem vitória, você conseguiu o que queria e a cena corre como esperado. Derrota, a coisa se complica, você pode perder ponto de energia se tiver riscos envolvidos para o seu personagem. E no caso empate, você tem, que é o mais diferente aqui da regra, né? Você pode transformar esse empate em vitória se você estiver testando algo em que você é bom, né? Ou se você gastar um ponto de karma, tá? Você pode optar por transformar o empate em vitória. É uma coisa que você não é nem bom nem ruim, né? Você pode gastar aqui um ponto de karma. Ou então pode virar uma derrota se você estiver testando algo em que você é ruim e empatar. Ou se você optar por receber um ponto de karma, certo? Até o limite aqui, vamos dizer que eu esteja com um guerreiro, né? Meu limite vai ser 2 pontos de karma. Então, se eu já estiver com 2, eu não vou poder receber um novo ponto de karma, que meu limite é 2, meu máximo aqui é 2, certo?
Então é interessante às vezes optar pela derrota aqui, se os seus pontos de karma estiverem baixo, por exemplo. Né? Você pega uma complicação ali na cena, na história, na trama, e troca de um ponto de karma. Bem interessante isso. Tá? Se você tiver desafios prolongados, como combates, que todos os combates são considerados desafios prolongados, você vai fazer um melhor de. Se for normal, melhor de 3. Se for difícil, melhor de 5. Certo? Para o jogo solo, ele tem a regra aqui, a alternativa de rolar um dado. E aí, se você rola um dado de 6 lados, cai 1-2 derrota, 3-4 empate, 5-6 vitória. Beleza? Então não precisa preocupar de ter que jogar o Jokenpô. Mas também existem opções aí na internet de simuladores de Jokenpô. Então você clica, sai o resultado para você, o resultado para o seu adversário, e aí é como se fosse o mestre, tá? Então se você preferir usar o Jokenpô, como o jogo propõe originalmente, dá também. Eu vou usar o dado aqui que é a regra só. Certo? Bom, beleza. Então combate tem aqui. Se eu perder um combate, eu não fico perdendo pontos de vida, que aqui no caso é representado pelo ponto de energia, a cada acerto que eu tomar. Se eu perder esse melhor de 3 ou melhor de 5, eu perco 1 ponto de energia apenas. Certo? Se eu chegar a 0 pontos de energia, eu fico exausto. E aí qualquer desafio, enquanto eu estiver exausto, vai me custar 1 ponto de karma. Então, eu preciso me esforçar a mais, porque eu estou praticamente esgotado, sem energia. E aí isso vai me gastar pontos de karma. Se eu chegar a 0 PE e 0 PK, aí eu morro. Tá? Caso eu consiga descansar, seja nos ermos, seja na taverna, qualquer lugar assim, e for um descanso de qualidade, eu vou recuperar 1 ponto de energia e 1 ponto de karma. Tá? E tem uma regrinha de evolução que te dá uma recompensa mágica. Você também aumenta um desses 2 atributos, digamos assim, né? O PE e o PK, você pode aumentar um deles, além de ter essa recompensa mágica que você vai rolar aqui, dentre essas. Tá? E aí você vai interpretar esse ícone e dizer o que é essa recompensa mágica. E aí o poder do item te ajuda a vencer um desafio, recuperar 2 PE ou recuperar 2 PK. Beleza? Provavelmente não usaremos, que vai ser uma one shot, então não vamos chegar a evoluir o nosso personagem. Tá? Em tese, se eu fosse continuar a aventura de hoje, aí sim, eu teria essa regra de evolução aplicada. Além de tudo, temos aqui 3 tipos de oráculo, o de sim ou não, que tem um não exatamente aqui no meio. Um de intensidade, você quer, sei lá, tá pegando fogo numa casa da vila. O quão forte está esse fogo? Aí você rola um dado para saber o quão forte está. Quanto mais alto, mais forte. Quanto mais baixo, menos forte. Aqui tem uma tabelinha de verbos para você também entender o propósito de alguém ou de algo. É um dos tipos de oráculo que você pode usar. Ou você pode usar esse oráculo de detalhes que tem 36 ícones. Você rola 2d6 e decide qual ícone para você dar detalhes, que também pode substituir esse de propósito aqui. Não tem problema nenhum. Você acha um item, não sabe o que aquele item faz. Você pode tanto rolar aqui, sei lá, um item de ferir. Então pode ser um pergaminho que solta uma magia de ataque. Mas eu também posso rolar aqui, sei lá, tirar o cadeado. É um pergaminho que imobiliza alguém de repente, entendeu? Então eu posso interpretar conforme eu achar melhor. E ainda tem uma tabela de desafios. Se eu vou elaborar uma cena e não sei qual será o desafio principal daquela cena, eu posso rolar aqui. Beleza? Então é isso, simplesíssimo, mas ao mesmo tempo muito completo, e rende muita coisa aqui esse jogo. Vamos lá então? Eu vou primeiro criar o meu personagem. Vamos decidir aqui aleatoriamente qual será a classe. Não vai valer essa rolagem imediata, vou rolar de novo. 4. Serei um ladino. Beleza. Ele é bom em furtividade e ruim de papo. Ele não tem muita lábia. Ele é um cara mais sorrateiro, que gosta de resolver as coisas na surdina. Quando precisa conversar, complica para ele. É mais introvertido um pouco.
Vou ter aqui 4 PE e 3 PK, certo? Então vamos chamar aqui de Dário. O meu ladinho. É o meu ladinho Dário. Vamos ver qual será a nossa palavra para a gente gerar nossa aventura aqui então. Vou rolar um D1000. Para quem não sabe, são 3 D10, tá? Deixa rolar e vou rolar novamente. Pega o primeiro na sequência, né? Então, centena, dezena e unidade. 599. Vamos ver qual resultado ele me dá. Tá aqui, ó, nessa... Deixa eu aumentar o zoom. Ó, loss of individualism. Então, a palavra será perda. Vou usar aqui a primeira, né? Loss. Veja que logo antes aqui tem loss também, tem losing hope. Então, as 3 aqui seriam alguma coisa relacionada à perda, perder. Depois ainda continua. Loss of innocence, lost cause, lost honor, lost love, lost past. Então, tem muita coisa sobre perda aqui. Não, como eu tinha dito, eu não vou considerar a palavra que vem, que é individualismo depois. Então, perda. É uma aventura que envolve perda. Então, eu já tenho uma ideia. O meu ladino, ele, na última aventura dele, conseguiu um tesouro muito valioso, que ele até achava que poderia, após a venda desse tesouro, talvez se aposentar com o lucro que ele obteria após a venda. Tá? Porém, no caminho de volta para casa, ele foi abordado aí por pessoas não bem intencionadas. Ele também, né, digamos que ele não obteve esse tesouro de uma forma das mais honestas, mas o pessoal roubou na estrada, certo? E então ele precisa recuperar, porque ele perdeu esse objeto valioso que ele tinha. E ele ficou indignado, né? Ele apanhou ali, foi desacordado. E depois que ele acordou, ele vai ter que tentar achar novamente para que lado o pessoal foi e tentar recuperar, porque afinal de contas ele sofreu bastante para obter esse tesouro e ele quer recuperar de qualquer forma, que foi uma coisa importante para ele. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, após acordar ali já, é tentar rastrear algo, né, a direção para que foram, para chegar no local onde esse pessoal que o roubou está e tentar recuperar isso de alguma forma. Já vou começar fazendo logo uma pergunta aqui para o oráculo. Deixa eu tirar esses dados de 10 lados aqui, deixar no dadinho de 6, que vai ser o que a gente vai usar. E vou perguntar o seguinte: tem algum traço ou algum rastro, alguma pista de qualquer coisa sobre essas pessoas que roubaram ele? Visivelmente ali uma coisa mais fácil de achar? Então vamos perguntar. Sim. Bom demais, nem precisou procurar fazer um desafio para isso. Tá? Então vamos ver aqui, rolando nesses ícones, que tipo de pista ou de rastro que ele vai encontrar. 3, vou sempre considerar o primeiro como coluna e o segundo como linha. Tá? 3 e 1, uma porta. Tá? O que eu interpreto disso aqui? Provavelmente os caras, na pressa de partir antes que Dário acordasse, deixaram cair alguma coisa que revela o quartel deles, o esconderijo, né, digamos assim. Então, sei lá, deixa eu perguntar, será que é um ponto de encontro? Não exatamente. Certo? Então, vai ser é mais ou menos um ponto de encontro, mas não é um ponto de encontro fixo. Eles fazem um rodízio entre os lugares, essa gangue de ladrões. E ali tinha como se fosse um panfletinho de propaganda da taverna onde eles se encontrariam. E tem um horário, né? Tipo assim, uma data e um horário
vamos dizer que seja amanhã, sei lá, ele deve acordar já no início da anoitecer ali. Então, vamos dizer que esteja marcado ali um dia, um horário de amanhã. E ele não tem certeza se eles estarão lá, mas ele pressupõe que ele encontrará as pessoas que o roubaram amanhã nesse local, já que é um folheto então, de propaganda, né? Tipo um pergaminho meio velho, mas um marqueteiro da época aí, indicando então uma data e um local. Certo? Ele está ainda meio dolorido. Vamos perguntar aqui o seguinte: como os caras estiveram neste lugar que ele está ainda hoje? Vamos ver, usar essa intensidade para saber se tem muito tempo que ele está desacordado. Menos do que o esperado. Ele acordou rápido, ele se recuperou bem. Então a surra não foi tão grande. Vamos dizer que ele perdeu aqui nessa surra 1 ponto de energia apenas. Tem pouco tempo também que eles partiram. Significa que o lugar para onde eles vão não é tão longe, né? Fica no máximo um dia de viagem. Vamos ver então se é mais do que um dia, se é uma média ou se é menos do que esperado. A média então é mais ou um pouco menos do que um dia para chegar nesse lugar lá a pé. Digamos que seja então aí a cavalo. Os caras, eu suponho que eles estavam a cavalo para estarem neste local aqui, que é relativamente distante de onde precisam se encontrar, né, para chegar lá com folga, poder dormir à noite. Provavelmente eles estavam de cavalo. A pé ele vai gastar aí umas 12 horas, um pouco mais talvez. Então, uma jornada cansativa para fazer a pé. Então, o que nosso querido Dario vai fazer agora é descansar um pouco, até para ele cuidar dos seus ferimentos ali, tentar recuperar um pouco dessa energia, né? Até mesmo da vergonha que ele está sentindo de ter sido pego desprevenido. Inclusive, vamos perguntar quantos eram pro oráculo aqui. Eram 6. É uma turma, uma turma grande, né? Que bateu nele. Então tá, são 6 pessoas, 6 ladrões, todos de cavalo. Também teve desvantagem nisso, que ele está a pé. Vamos também descobrir qual era o item que ele carregava. Vai ser uma dessas recompensas aqui. Então 4 por 4, eu vou jogar 2d4 aqui. Vamos ver. 1 e 1. É uma chave mágica que abre um portal para uma outra dimensão em que a exuberância de riquezas, de seres mágicos. É um lugar, uma chave que abre uma porta que fica num lugar específico, e essa porta leva então a uma outra dimensão, certo? Ela estava separada em razão dos perigos que também existem envolvendo a comunicação desta dimensão com outra dimensão. Imagino que ela estava de posse de um mago que a criou, e esse mago deixou a chave no lugar distante de onde fica a porta para essa outra dimensão, como mais uma das medidas protetivas para que mãos erradas não tivessem acesso a essa dimensão. Dario ficou sabendo disso, conseguiu ir até a torre onde a chave estava guardada, num período em que o mago não estava, e teve sucesso em surrupiá-la, mas foi roubada aí no caminho. Certo? Só pra gente dar mais contexto aqui, mais flavor aqui pra nossa história. Tá, então ele vai dormir. Vamos colocar um desafio para ele no período da noite em que ele vai fazer esse descanso. Ele provavelmente não teve os seus demais itens roubados, porque o pessoal devia saber já dessa chave. Digamos que o pessoal estava meio que atrás dele, seguindo a distância, esperando ele fazer o trabalho para poder depois roubar
e não correr os riscos de entrar na Torre do Mago. Então, não quiseram os bens dele porque não valem muito, né? Uma adaga, roupas de dormir. Imagino que ele tenha talvez um arco curto também. Então, assim, ele tá com seus bens, certo? Eu vou dizer que ele está num lugar, uma pradaria, sem muitas árvores, faz uma noite fria, sem chuva, céu claro, estrelado, tal, a luz da lua iluminando bem. O meu desafio aqui vai ser, na verdade, encontrar um bom local para fazer um descanso seguro, longe da estrada. Ele cometeu o erro, talvez, de viajar pela estrada. Devia estar se sentindo super confiante por ter tido sucesso na missão. Então ele vai adentrar um pouco mais aí nessa pradaria, nessa planície, e tentar achar um bom local. Tá? Não vou rolar o desafio nesta cena, mas o desafio aqui que eu vou interpretar é achar um bom local para ele conseguir dormir bem. Então vamos ver. Vamos lá. 1d6. Sempre vai valer o segundo, tá? Vamos lá. 3 é um empate. Isso significa que eu posso, né, transformar em vitória se eu gastar um ponto de karma, porque não envolve furtividade nem papo aqui, então não é uma derrota automática também. Tá, eu vou gastar um ponto de karma. E acho um bom local entre duas grandes rochas no meio dessa planície. Não tem muitas rochas, nem muitas árvores, mas ele consegue achar um lugar que tem duas grandes rochas ali, já num terreno mais de transição entre essa planície e uma colina, e ele consegue se camuflar bem ali no meio, achar também uma posição boa para dormir, protegido do frio que está fazendo à noite. Então ele dorme bem e vai ficar então com 4 pontos de energia. O horário marcado para a reunião da galera que ele roubou é por volta de 8 da noite. Ele vai acordar às 6 da manhã e começar a sua viagem. E então eu vou dividir essa viagem dele em 2 períodos. Esse período de 6 da manhã até meio-dia, tá? E depois de 2 da tarde até as 8. Então ele precisava descansar para ele conseguir fazer essa viagem, mas ele tá ali no limiar do tempo que ele tem disponível para chegar lá no horário. Tudo bem que a galera vai se reunir lá numa taverna, é possível que a reunião comece às 8, mas vá longe. Então, se ele se atrasar um pouco, pode ser que ele não encontre as pessoas lá. Às vezes as pessoas vão até dormir lá. Então, ele também pensa sobre isso e sabe que ele precisa chegar lá com alguma energia para ainda conseguir fazer algo. Beleza? Vamos ver então a primeira parte da viagem. Ele está se dirigindo para a taverna. Vamos dar um nome para ela aqui. Falando aqui nos ícones. 5 e 3. Cadeado. 3 e 5. Fantasma. Tá. Tudo bem. Seria então aqui. O nome da taverna vai ser o Fecho Espectral. Porque ela fica numa cidade que foi uma cidade fantasma um dia, mas foi reconstruída e a taverna homenageia isso, porque ela fica exatamente no ponto, no marco ali de reconstrução da cidade. Então o dono fez essa homenagem e foi um dos caras que ajudou a reconstruir a cidade. Provavelmente teve alguma guerra terrível que destruiu completamente a cidade. Ela foi abandonada pelos sobreviventes, mas anos depois foi reconstruída e se tornou o nome de Fecho Espectral, porque as pessoas que morreram lá, seus espíritos ainda vagam, dizem que ainda vagam por lá à noite, certo? Então também tem esse quê aí do espectral, tá? O Fecho Espectral, a nossa taverna na cidade de Vila Verde. Chama Vila Verde, né? A cidade. Não é tão original quanto o nome da taverna. Beleza? Vamos lá, então vamos ver a nossa primeira
cena, vou rolar aqui direto nos desafios e a gente interpreta. 3. Uma ameaça, uma armadilha ou um desastre. Agora vamos pegar um ícone para a gente detalhar um pouco melhor. 6 e 1. Uma lua com uma estrela. Tem a ver com noite, então. Interessante. Ocorre enquanto ele viaja ali pelas umas 3 horas de viagem já. O sol já mais alto. Né? Do nada acontece um eclipse. E o sol escurece, um eclipse total. E não é uma coisa comum, nem muito bem compreendida aqui nesse mundo em que Dario vive. E eu acho que quando os eclipses ocorrem neste mundo, o véu entre o nosso reino físico e o reino espiritual, ele se enfraquece. Então, alguma criatura desse véu vai causar problemas para Dario. Vamos dizer que seja um fantasma. Então ele vê o sol escurecendo, consequentemente a claridade do ambiente diminui, o frio que não era natural para esse período do dia toma conta do ambiente, uma neblina começa a subir, um arrepio na espinha ali percorre Dario. E ele está passando agora por uma região de colina, que ele decidiu não pegar a estrada novamente, então ele aproveitou que já estava nessa região de transição e que a direção da vila, pelo menos num caminho mais de linha reta, passa por essa colina, e ele está nessa região de colina ali agora e começa a sentir frio e sentir uma sensação ruim. E quando ele vê entre a neblina que está tomando conta do chão repentinamente, uma aparição assim meio translúcida, aparentemente uma pessoa, parece ser uma pessoa, mas com as feições toda já desfeitas, né? Assim, muito lembra vagamente uma pessoa, mas uma aberração claramente. E esse fantasma começa a ir na direção dele, certo? Bom, o que ele vai fazer eu não sei. Vamos perguntar aqui primeiro para o oráculo. Ele tem algum conhecimento sobre espíritos, fantasmas, esse reino além do véu? Não sei. Ele tem. Tá? Vamos ver o que ele sabe sobre isso exatamente, se pode ser útil nessa situação. 6 e 4. Mão. Tá. Bom, eu interpreto aqui que ele sabe que o toque dessas criaturas é capaz de sugar um pouco da alma de quem é tocado. A pessoa submetida a esse efeito, ela continua viva, mas perde um pouco da sua alma, do seu espírito, e vai perdendo. É como se a vida não fizesse mais sentido, a pessoa vira quase um autômato ali, né, focado nos seus instintos e tudo mais. Ou seja, a única coisa que ele sabe que ele deve fazer é fugir o mais rápido possível. E aqui vai ser como se fosse um combate, certo? Só que, caso ele seja derrotado, ao invés de perder um ponto de energia, por conta da narrativa que eu acabei de fazer aqui agora, ele vai perder um ponto de karma. Beleza? E vai ter alguma outra consequência em desafios sociais. Já sei. Não vai ter consequência, mas ele perder um ponto de karma total e não um ponto de karma do atual aqui. Então vai ser um desafio prolongado. E eu vou dizer que é difícil, então vai ter que ser melhor de 5. Vamos ver aqui. Vamos lá. Primeira rolagem. Preciso ter 3 de 2. Uma falha. Vai ficar de cá as falhas. Uma vitória.
2 vitórias, falta só mais uma. E 2 rolagens, vamos lá. 3 vitórias. Na verdade... peraí. Eu nem sei o que eu rolei aqui. Tem o histórico, eu não lembro. Não tem. Mas o 4 não é exatamente uma vitória, né? É um empate. Tá. Então eu vou gastar aqui um ponto de karma. Eu não lembro se eu rolei um outro 4. Foi um 6. Eu acho que o outro foi 4 também, né? Mas é melhor ele perder os pontos de karma atuais do que os totais. Certo? Ele consegue correr por tempo suficiente para que o eclipse termine. Ele corre, corre, corre e a criatura vem flutuando atrás dele junto com a neblina até que o eclipse começa a se desfazer. Quando ele já está quase perdendo as suas energias, e ele perde até a esperança, por isso que ele perde os pontos de karma, né? Ele acha que não vai conseguir. O eclipse se desfaz e a neblina some e a aparição também, certo? Então conseguiu sobreviver. Foi uma vitória meio custosa, mas conseguiu sobreviver. Bom, beleza. Aqui é o seguinte, ele continua viajando, atravessa agora uma região de floresta, e numa clareira dessa floresta ele para descansar, comer alguma coisa ali que ele tinha ainda na sua mochila. E vamos supor que esse descanso curto que ele vai fazer seja capaz de recuperar um ponto de karma para ele. Tá? Então ele faz um descanso curto ali, consegue comer, tá um lugar agradável, no meio dessa clareira, o clima ameno, dá até uma cochiladinha. Ele se revigora e se anima novamente ali com uma perspectiva do que está por vir. Tá? Vamos ver então agora a segunda parte da sua jornada, que tipo de desafio que nós vamos enfrentar. Vamos ver. 3. Outra ameaça, armadilha ou desastre. Tá, então vai ser armadilha ou desastre, que a ameaça já foi. Vamos rolar aqui os ícones para a gente entender o que pode ser. 2 e 3. Tá, moedas. Bom, ele vê ali pelo caminho, já depois de ter atravessado, aliás, ainda na floresta, tá? Eu imagino que essa floresta seja uma floresta grande, mas ele conhece, ele sabe que normalmente é seguro viajar por lá, tem algumas trilhas e tudo mais, mas ali no meio da tarde, assim, já mais pro fim da tarde, do meio pro fim, ele avista algo brilhante no oco assim de uma árvore, perto do solo. E, como bom ladino, ele acha que pode ser algo valioso, que alguém esqueceu ou algo do tipo. Então ele se aproxima e vai tentar inspecionar o que é. E vamos até ver o que é exatamente o objeto que ele avista quando ele chega perto. 4 e 6. Tá? Então é uma corrente de ouro com um medalhão. E que está lá no oco dessa árvore. Bom, parece ser ouro, é dourado, né? Pelo menos ele imagina que seja de ouro. Só que ao redor da árvore há uma armadilha. É aí que o desafio eu vou fazer, não vai ser um desafio prolongado, tá? Mas eu vou fazer em partes. O primeiro desafio é saber se ele vai detectar essa armadilha antes de ativá-la. Vamos ver. Inclusive eu imagino que seja, não vou nem perguntar para o oráculo, eu imagino que seja uma armadilha que vá prender o pé dele e o erguer assim. Essa é bem tradicional mesmo, que envolve árvores. Vamos ver se ele consegue detectar a armadilha. Bom, aqui dá um empate.
Não sei se furtividade, acho que furtividade não vai envolver detecção de armadilha aqui. Em alguns sistemas até que tem uma relação. Mas eu acho que está mais voltado para ser furtivo mesmo, no sentido de passar despercebido, se esconder. Certo? Então eu vou gastar meu último ponto de karma para detectar essa armadilha. Então ele vê a armadilha. Agora ele percebe, para. Ali tá algum tipo de plataforma de pressão debaixo de um monte de folha seca. Ele vê a tempo ali, porque ele é um ladino, então ele conhece bem a armadilha. Agora ele tem que decidir se ele tenta desarmar ou se ele pula. Bom, se ele detectou a armadilha, ele sabe onde ele pode pisar e onde não pode. Então eu nem vou fazer teste, nem vou fazer um desafio. Ele consegue pular até pertinho do tronco, assim, tomando cuidado, muito cuidado com onde pisa, e pegar o medalhão para ele e vai embora. Certo? Esse medalhão provavelmente ele não tem valor nenhum. Foi deixado ali mais como um chamariz, talvez por criaturas que queriam capturar alguém, sabe-se lá qual objetivo com a captura que teria, certo? Bom, como não foi acionado, ele conseguiu, dou essa parte da jornada como resolvida. Então a gente chega na Vila Verde. E chegamos a tempo, ele não foi atrasado nem nada, pelos desafios que ele enfrentou na jornada. Ele chega então na taverna. Ele vai andando, a vila é uma vila aberta, povo próspero agora, depois da reconstrução. Está movimentada a cidade ainda, por volta das 8 da noite. E o comércio começando a se fechar, a taverna começando a se encher mais. Ele chega próximo da vila, mas ainda não vai para a vila em si, porque ele tem medo de também a turma estar chegando junto com ele. Então ele chega por fora da estrada que leva à vila e observa a distância. Será que ele é um cara bom de disfarce também? Vamos perguntar para o Oráculo se ele tem alguma coisa, um kit de disfarce, talvez. Ele tem, né? Não exatamente, mas ele tem alguma coisa que possa ajudá-lo a pelo menos não parecer tão na cara quanto disfarçar um pouco a sua aparência. Talvez ele tenha uma coisa que não é bem um kit de disfarce, mas ele tem um chapéu que ele não estava usando quando os caras o abordaram. Então ele vai colocar esse chapéu para pelo menos tentar andar mais de cabeça baixa, assim, para não ser percebido tão facilmente. E ele entra pela cidade por uma entrada que não é a entrada principal e vai se esgueirando pelas vielas ali, usando a sua furtividade para evitar ser detectado até chegar na taverna. Vamos ver se ele vai ser bem sucedido nisso. Sim, ele consegue chegar até a taverna sem ser detectado, né, numa boa. E ele vai para uma viela assim, lateral da taverna e vai dar uma olhada pela janela, ver se ele reconhece os caras lá dentro. Então vamos perguntar para o Oráculo se os caras já estão lá e ele reconhece. Sim, estão. Estão os 6 lá? Sim, estão todos os 6 numa mesa tomando cerveja e conversando. Como é um ponto de encontro, provavelmente não são só os 6. Tem mais gente que faz parte da gangue que estava em outro canto fazendo outras coisas. Vamos perguntar quantos. Tem mais 5, então são 11. Ele vê que tem uma parte do grupo que o abordou está numa mesa com 6 pessoas e outros, e tem mais uma mesa com 5 que tem integrantes também
da gangue que o abordou. Então ele já imagina, opa, esse pessoal tá acompanhado aqui. Ele consegue ver a chave no pescoço de algum deles, ou na mão, ou, enfim, em cima da mesa. Né? Vai que os caras acham que estão tão bem preparados que não precisam se preocupar muito em esconder. Ou que eles não tenham muita noção do que a chave faz, né? Que só seja um objeto valioso por ser um bonito, ornamentado. Não exatamente. Isso significa que ele não vê, mas os caras estão conversando alto, e aí ele escuta. Porque a chave está muito bem guardada aqui no meu bolso. Alguma coisa assim desse tipo, né? Aí todo mundo ri e tudo mais. Então, é isso. Bom, qual que é a ideia que ele tem? Que ele acha que, já que tá com cara, ele não tem a menor condição de enfrentar 11, ele não conseguiu enfrentar 6, quanto mais 11. Então, ele tem algum dinheiro com ele? Vamos perguntar aqui. Tem. Então ele vai oferecer para alguma mulher atraente, sei lá, que estiver passando na rua, um dinheiro para que ela atraia o cara que tá com a chave no bolso para fora da taverna, né? Meio que tipo chamando ele para ir para casa dela, alguma coisa assim. E sei lá, então ele aborda alguma mulher que ele acha atraente ali na rua e faz essa oferta, né? Vamos ver se a pessoa aceita. Não exatamente. Tá, ela pede mais dinheiro do que ele tem. Então, nada feito. Bom. Ele vai então esperar. Já sei. Ele vai entrar furtivamente lá na cozinha. Tá? Ele tem, com certeza, é um ladino, afinal de contas, né? Então ele tem, com certeza, alguma coisa que seja um sonífero, ele deve ter veneno. Ele vai tentar entrar lá na cozinha e jogar o sonífero dele no copo que vai para a mesa dos caras. Bom, ele vai pôr esse chapéu. Na verdade não vai ser, né? Vai ser no balcão da taverna ali. Então ele vai entrar com a cabeça baixa assim. Vai sentar no balcão. Provavelmente é onde o pessoal tá meio perto, assim, não é uma taverna tão grande. Né? Tá tendo apresentação musical e tudo mais, então o pessoal tá distraído conversando. Ele vai tentar passar de cabeça baixa, se sentar no balcão, pedir uma bebida. E aí, quando o balconista ali estiver servindo a cerveja da galera, ele vai tentar distrair o cara, jogar o seu pozinho ali de sonífero e sem o cara perceber. Né? Vamos ver se vai dar certo. O primeiro teste, então, vai ser para ver se ele passa despercebido até o balcão. Vamos ver. Não. Não passa. Ele tá entrando ali, mas a taverna tá bem cheia, tá movimentada, tá tendo apresentação de música, tem pessoas dançando. Aí um casal que tá dançando animadamente esbarra nele e ele perde o equilíbrio, cai no chão, seu chapéu voa e ele fica assim, estatelado no chão. E agora é o seguinte, ele não passou despercebido até o balcão.
não quer dizer que os caras viram ele. Vamos fazer uma pergunta. Os caras viram? Não exatamente. Tá, então quer dizer que eu tenho uma chance de pegar meu chapéu e me levantar antes que os caras... Os caras olham assim, né? Pelo barulho que faz e tudo mais. Mas talvez ele não tá assim, ele caiu meio com a cara pro chão. Dá tempo, talvez, ele pegar o chapéu, colocar ele se levantar sem os caras perceberem. Vamos fazer um novo teste. Não. Quando ele vai se levantar assim, os caras estão olhando exatamente pra cara dele. Quer dizer que ele foi visto. O cara da chave fala: Ô, babaca que a gente roubou na estrada ali. Provavelmente tá querendo recuperar essa chave, mas ele não sabe quem nós somos. Não apanhou o suficiente. Ei, não acha que você vai escapar daqui não, rapaz. Homens, pra cima dele. Aí todo mundo começa a levantar. Pergunta. Por alguma... Eu falei que não valia nada. Mas por alguma sorte do destino, aquele medalhão é um item mágico? Sei lá por quê. Sim. O que ele faz? Vamos ver o que esse item mágico faz. 5 e 6. Cara, ele cria um portal. Tá, então... Ele vê os caras partindo pra cima dele. A primeira reação dele é ir lá pra fora da taverna, que aqui tá muito movimentado. Vai ser complicado ele poder fazer alguma coisa e até fugir, né? Então vamos primeiro tentar fugir. Ele não consegue fugir. Eu não tenho mais ponto de karma. Então os caras começam a sair correndo atrás dele. Assim, ele sai da taverna, mas os caras alcançam rapidamente. E já vem, um segura ele assim. E o líder vem primeiro para conversar com ele. E já dá um socão no estômago dele. Dói pra caramba. Todo mundo cerca ele, faz uma rodinha ao redor dele. Aí ele fala: Ei, não, por favor. Eu não vim tentar recuperar a chave. Vocês estão enganados. Então por que fugiu quando nos viu ali? Larga de conversa, rapaz. Eu vim, na verdade, alertar vocês de algo. Porque essa chave não é apenas uma joia. Sei. É claro que não é. Estava na torre de um mago, não é? Não seria somente uma joia. A gente sabe disso. Com certeza algum objeto mágico, só não sabemos para quê. Pois é. Se me deixarem explicar e até ajudar vocês, eu posso dizer o que ela faz exatamente e como vocês podem usar para obter muito mais riqueza do que vocês imaginam vendendo essa chave. Vamos ver se ele consegue convencer na lábia aqui então, né? Não. Você é engraçado, rapaz. Mas eu não acredito em você, não. Veja... Nós poupamos sua vida em troca da chave, mas... Você vai nos atormentar para sempre, não é? Imagino que essa chave seja bem valiosa, realmente. Infelizmente, você não vai poder continuar sua perseguição por nós. Então, homens, apaguem-no e levem para fora da cidade, para um lugar seguro para dar cabo desse rapaz. Aí, cara, num desespero, ele vai pegar o medalhão dele ali. Assim, ele tá tudo bem que os caras estão segurando, né? Ele vai, no desespero, ele leva, assim, a mão... ele consegue pôr a mão assim na bolsa dele e apertar o medalhão com toda a sua força. E aí,
vai acionar o efeito mágico dele. Um jeito específico, devia ser uma coisa de fricção, talvez precisasse sintonizar e ele ficou com esse medalhão próximo dele durante todo esse tempo. E vai abrir um portal. A dúvida não vai ser o oráculo aqui, vai ser de 1 a 3. Abre o portal. É tipo assim, ele é teletransportado, tipo só um portal individual. De 4 a 6 vai ser um portal que vai englobar todo mundo. Né? Vamos até fazer diferente. 1 a 2 é só para ele. 3 a 4 é um portal longe, fica visível para todos, mas longe do grupo. E 5 a 6 vai teleportar os inimigos. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, quando ele aperta, todo mundo some. Os caras estavam agredindo ele. E ele fala, ei! Ele fica sem entender. O que aconteceu aqui? Ele olha pro medalhão assim. Caramba! Será que foi isso que fez isso acontecer? Ah, mas... droga, eu não morri. Mas também não consegui recuperar minha chave. Preciso entender melhor esse medalhão. Quem sabe eu consigo manipulá-lo melhor e achar esses caras. Só que isso fica pro, quem sabe, um outro dia, continuidade dessa aventura aqui. Né? Dario não conseguiu o seu objetivo, mas pelo menos não se deu tão mal. Graças ao oráculo que falou que o medalhão era mágico e tinha poder de teleporte. É isso aí, então. Esse foi o jogo. Excelente, cara. Só essa tabelinha aqui de ícones já dá muito pano pra manga. O jogo é bem divertido, completão, muito massa. Então, foi esse o desafio do mês de maio. E mês que vem estamos aí. Fiz quase no segundo tempo. Aliás, quase nos 45 minutos do segundo tempo. Mas consegui cumprir ainda dentro do mês de maio. Isso. Até a próxima, então. Um grande abraço.